Três corredores competem em uma corrida de 100 metros. O gráfico representa a distância da corrida como uma função do tempo para cada corredor. Descreva o que o gráfico diz sobre essa corrida. Quem ganhou? Todos os corredores finalizaram a prova? Então está aqui, ó, o gráfico aqui, tá bom? Então a linha em azul representa o corredor A, a linha em rosa o corredor B e a linha em verde o corredor C. Olha só, o que a gente observa, por exemplo, aqui nesse ponto, aqui nesse tempo, ó, o que a gente observa aqui, ó? A linha rosa está acima, significa que o corredor B está em primeiro lugar. Depois vem a verde, significa que o corredor C está em segundo lugar. E por último vem a azul, significa que o corredor A está em terceiro lugar. Essa é a interpretação que a gente deve ter. Então, o que a gente observa para o corredor A, o corredor de azul? Ó, ele não largou bem, começou a prova em terceiro lugar, mas ultrapassou B, tá vendo aqui, ó? Nesse ponto aqui, ele ultrapassou B. E em seguida ultrapassou também o C, aqui nesse ponto. Chegou em primeiro lugar com um tempo de 15 segundos. Isso é o que a gente observa aqui para o corredor A. Vamos lá, corredor B, olha só. O corredor B, ele largou bem, olha só. A linha rosa está acima das outras duas. Então, ele largou bem. Em seguida, aqui nesse ponto, ele foi ultrapassado pelo corredor C e depois pelo corredor A. Tá vendo aqui? Pelo corredor A. Mas ao final ele ultrapassou de novo o corredor C. Tá vendo aqui? Ó? Nesse pontinho aqui ele ultrapassou o corredor C. Chegou em segundo lugar com um tempo aproximado de 19 segundos, mais ou menos. Por fim, o corredor C. Olha só, o corredor C. Ele largou em segundo lugar. Ó. Começou em segundo lugar, ultrapassou o corredor B. Tá vendo aqui? Chegou a ficar até em primeiro lugar. Mas foi ultrapassado, ó, foi ultrapassado por A e depois por B. Então, olha aqui, o corredor C. Ele largou em segundo lugar, tá vendo? Ultrapassou B, chegou a ficar em primeiro lugar. Mas em seguida ele foi ultrapassado por A, nesse pontinho aqui. Depois ele foi ultrapassado por B. Chegou em terceiro lugar com um tempo de 23 segundos. E a gente observa que todos finalizaram a prova, né? Porque a distância percorrida aqui por todos, olha só, é igual a 100 metros, tá bom? Seguinte. O gráfico mostra o consumo de energia para um dia de setembro em São Francisco. P é medido em megawatts, T é medido em horas a partir da meia-noite. Está aqui o nosso gráfico aqui. Bom, item A. O que acontece com o consumo de energia às 6 da manhã e às 6 da tarde? Em outras palavras, qual é o consumo de energia às 6 da manhã e às 6 da tarde? Então vamos lá? Em termos de função, está pedindo para você determinar a imagem de 6 e a imagem de 18. 6 da tarde é 18. Como é que você deve proceder? Vem aqui no eixo X, né? Esse eixo horizontal, identifica o 6. Traça uma vertical até tocar o gráfico. Pronto. Na hora que tocar o gráfico, você traça uma horizontal em direção ao eixo Y. Aí você obtém esse pontinho aqui, olha, que corresponde a 500. Então, às 6 da manhã, o consumo é 500 megawatts. E às 6 da tarde, às 18, a mesma linha de raciocínio. Vem aqui às 18, traça uma vertical em direção ao gráfico, tocou o gráfico, traça uma horizontal em direção ao eixo Y. Vai tocar mais ou menos aqui nesse pontinho, né? Um pouco mais de 730 mais ou menos, né? Então, às 18, às 6 horas da tarde, o consumo é 730 megawatts. Muito bem. Quando houve o menor consumo de energia? Qual foi o maior? E quando foi o maior? Esses horários são razoáveis? Então, vamos lá. O menor consumo de energia, acho que foi aqui, né? Esse aqui, no menor deles, 400 megawatts, que corresponde a esse pontinho, que é 4 horas da manhã. 4 horas. O que foi isso? Então, o menor consumo. E o maior? O maior, esse aqui, né? Esse aqui que foi o maior, corresponde a quê? A 12 horas. A 12 horas. O maior, 12 horas. Então, o menor às 4, o maior às 12. Esses horários parecem razoáveis? Sim, né? Porque 4 da manhã, a maioria está dormindo, né? E 12 horas é horário de almoço, muitos fornos estão ligados, enfim. Então, tem sentido sim esses horários. Esses horários parecem razoáveis, sim. Esboce um gráfico do número de horas diárias de luz do Sol como uma função do tempo no decorrer de um ano. Olha só, pessoal, o dia do ano que tem maior horas de luz, maior quantidade de horas de luz do dia é o 21 de junho.
E o que tem menor quantidade, menor horas de luz do dia é 22 de dezembro. Então é algo mais ou menos assim, ó. Aqui está o início do ano, né? Início do ano, que é o janeiro. Aí aqui no meio do ano é junho, maior quantidade de horas de luz do dia. E aqui o dezembro. Então é algo mais ou menos assim. Se você fosse continuar o gráfico, você iria continuar oscilando aqui e assim por diante. Continuando. Esboce um gráfico da temperatura externa em função do tempo durante um dia típico de primavera. É algo mais ou menos assim, ó. À meia-noite, né, começa a cair um pouquinho, depois ao meio-dia vai aumentando. Esse é o gráfico, tá bom? Esboce um gráfico do valor de mercado de um carro novo como função do tempo por um período de 20 anos. Suponha que ele esteja bem conservado. É assim que acontece, ó. A gente compra um carro por um valor V qualquer, aí logo imediatamente se tirou da concessionária, ele começa a desvalorizar e vai desvalorizando, desvalorizando com o passar do tempo, até chegar a um valor bem próximo de zero. Na verdade, com 20 anos, o carro que você pagou hoje, vamos supor, 100 mil reais, daqui a 20 anos esse carro vai valer, sei lá, 2 mil, 5 mil, então vai desvalorizando. Outro, esboce o gráfico da quantidade de uma marca particular de café vendida por uma loja como função do preço. Ó, pessoal, quanto maior o preço, tá vendo aqui, ó, preço, quantidade. Melhor dizendo, quanto menor o preço do café, maior a quantidade vendida, tá vendo? Quanto menor o preço, maior a quantidade vendida. Agora, a partir do momento que eu vou aumentando o preço aqui, ó, vou aumentando o preço, o que acontece com a quantidade vendida? Vai diminuindo, tá vendo? Vou aumentando o preço, a quantidade vai diminuindo. Então, é algo mais ou menos assim. Coloque uma torta gelada em um forno e asse-a por 1 hora. Tire-a do forno e deixe-a esfriar antes de comê-la. Descreva como varia no tempo a temperatura da torta. Esboce um gráfico da temperatura da torta como uma função do tempo. Está aqui o gráfico, pessoal. Esse é o gráfico. Olha só. Então, é uma torta gelada que você vai colocar no forno. Você tirou a torta gelada, colocou no forno, a temperatura dela começa a aumentar. Começa a aumentar, aumentar, aumentar. Aí a temperatura fica constante, porque o forno é programado para ficar com uma temperatura constante, tipo 800 graus, 200 graus, enfim. Então, no período que ela está assando, o forno fica com a temperatura constante, portanto, a torta também fica com a temperatura constante. Você tira ela do forno, sua temperatura começa a cair. Depois que ela esfriar, ou melhor dizendo, depois que ela estiver com a temperatura ambiente, sua temperatura se mantém constante. Aqui. Então, essa parte do gráfico aqui, ela é crescente, porque você colocou a torta no forno, não é verdade? Colocou a torta no forno, e o forno vai aquecendo e a temperatura da torta vai aumentando. Esse período aqui corresponde ao período em que o forno está a 800 graus Celsius, está programado, a torta está assando. Tá? Esse decrescimento aqui corresponde a você tirar a torta do forno, aí sua temperatura vai diminuindo. E essa parte aqui é quando ela esfria, melhor dizendo, quando ela está com a temperatura ambiente, tá bom? Seguinte, um homem apara seu gramado toda quarta-feira à tarde. Esboce o gráfico da altura da grama como uma função do tempo no decorrer do período de 4 semanas. Então, olha só, ele aparou a grama, né, cortou a grama a quarta-feira. A grama começa a crescer, 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 crescer. Chega na outra quarta-feira, ele corta de novo. Então, sua altura vem para cá de novo. Aí depois a grama começa a crescer, 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 novamente ele corta, sua altura diminui, tá bom? Esse é o gráfico. Um avião decola de um aeroporto e aterrissa 1 hora depois em outro aeroporto, a 400 km. Se t representa o tempo em minutos desde a partida do avião, seja x de t a distância percorrida e yt a altura do avião. Item A, aqui ó. Esboce um possível gráfico para x de t. Quem é x de t? A distância percorrida, não é verdade? Y de t, a altura. Então, olha só, a distância percorrida, aqui, ó, essa aqui, tudo bem? Item B, esboce um possível gráfico para y de t, a altura, olha aqui, ó, ele está no chão, levanta voo, aqui, né, atinge a velocidade dele programada e aqui começa a descer de novo, tá? Item C, esboce um possível gráfico para a velocidade, mesma coisa, ele vai decolar, a velocidade aumenta rapidamente, ele está lá em cima na sua velocidade, na sua altura programada, a sua velocidade é constante, depois ele começa a diminuir a sua velocidade até parar. Item D, esboce um possível gráfico da velocidade vertical. Então, para levantar voo, sua velocidade vertical vai aumentando, depois quando ele está próximo de chegar na sua altura de voo, a sua velocidade vai diminuindo.
Essa parte aqui do gráfico significa que sua velocidade vertical é zero, ou seja, ele está caminhando na horizontal, ele está viajando na horizontal. Depois ele começa então o processo de descida. Aí a velocidade vertical vai diminuindo e depois ela aumenta até parar, tá bom? Uma estimativa anual do número em milhões de assinantes de telefone de celulares dos Estados Unidos é mostrada na tabela. Estimativas dadas para meados do ano. Está aqui. Tá? Então, use os dados da tabela para esboçar o gráfico de N como uma função do tempo. Está aqui o gráfico. Ó. Use o gráfico para estimar o número de assinantes de telefones celulares nos anos de 2001 e 2005. Em outras palavras, está pedindo para você determinar a imagem de 2001 e a imagem de 5. Então, vem aqui no gráfico, ó, 2001, projeta a vertical até tocar o gráfico, aí projeta uma horizontal até tocar o eixo Y. Isso dá mais ou menos 126. E 2005 faz a mesma coisa, ó, vai dar 207. Tá? Os registros de temperatura em graus Celsius foram tomados de 3 em 3 horas a partir da meia-noite até as 15 horas em Montreal, em 13 de julho de 2004. O tempo foi medido em horas a partir da meia-noite. Está aqui o tempo. Ó. Tá? Use o registro para esboçar um gráfico de T como função do tempo. Está aqui o gráfico. Ó. Você plota uns pontos, vai marcando uns pontos aqui, tá bom? E você consegue obter esse gráfico. Item B. Use o gráfico para estimar a temperatura de 11 horas da manhã. Então, às 11 horas da manhã, como é que a gente faz mesmo? Projeta uma vertical até tocar o gráfico, depois projeta uma horizontal. Aproximadamente 87, tá bom?